Meu nome é Leonardo dos Santos, graduando do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Pará, bolsista de iniciação científica do Museu Paraense Emílio Guilde, atualmente vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. O título do presente trabalho que busco apresentar aqui tem por nome Ferocidade e Selvageria, a representação dos indígenas Macu do Noroeste Amazônico na segunda metade do século XIX, de 1853 a 1888. E se trata de um desdobramento de uma pesquisa maior realizada entre os anos de 2022 e 2023, orientada pelo professor Dr. Márcio Meira e pelo professor Dr. Bruno Ribeiro Marques, ambos do Museu Paraense à época. Bom, a documentação analisada na pesquisa permitiu inferir diversas acusações que eram lançadas contra as populações indígenas da então província do Amazonas. Entretanto, esse contexto de acusação de selvageria contra indígenas é preciso ser entendido dentro de um processo maior, que é o processo da emancipação política brasileira. Afinal, em 1822, o Brasil conquista sua independência política de Portugal e, daí em diante, passa um processo de consolidação do Estado e da nação brasileira. Para isso, segundo as autoridades da época, era necessário que o país seguisse os ditames da Europa, ou seja, fosse civilizado aos moldes europeus. Dentro desse contexto está a então província do Amazonas, criada em 1850 e que a maior parte de sua população era indígena, bem como a maior parte de sua força de trabalho também era indígena. Dentre os grupos existentes na província estavam os indígenas Macu, que no século XVIII sofreram um intenso processo de escravização. Esse intenso processo de escravização fez com que os indígenas Macu fossem cada vez mais floresta adentro e se mantivessem arredios ao contato com os não indígenas. Afinal, o século XVIII foi especialmente cruel com essa etnia. Entretanto, essas acusações de selvageria, que é possível ser vista em relatos de naturalistas quando estiveram na província do Amazonas, em específico no Rio Negro, no Noroeste Amazônico, bem como a documentação da presidência de província, pode ser lida, segundo a ótica do historiador Roger Chartier, enquanto sendo uma representação, ou seja, uma construção intelectual dos mundos. Essa recusa dos Macu em manter contato lhes valeram, sem sombra de dúvidas, a acusação de selvagens. É preciso, então, tentar entender essa selvageria enquanto representação, uma construção, como dito anteriormente, intelectual, cheia de intencionalidades. Essas intencionalidades, dentre elas, aqui podemos citar a necessidade de mão de obra, que no caso dos Macu, ao se recusarem a manter contato com os brancos, obviamente, seria uma quantidade menor de mão de obra. A civilização desejada e almejada pelo contexto brasileiro não permitiam que essas pessoas se mantivessem dentro das florestas, seguindo seus costumes de vida seculares milenares. Entretanto, é preciso sim entender que essas acusações de selvageria muito provavelmente são infundadas, são devedoras das intencionalidades dos sujeitos que as descreveram. Nesse sentido, podemos tomar algumas conclusões a partir da pesquisa. É possível inferir que as acusações de selvageria contra os Macu se tratam de representações, sobretudo devido à necessidade da mão de obra que a província necessitava e que esse grupo, quando se recusa a manter contato com os brancos, seria uma menor quantidade de mão de obra para atuar na província. Uma leitura contextualizada demonstra que essas acusações são devedoras desses motivos. E, por isso, é necessário, sim, rever as noções que a historiografia clássica brasileira, em específico do Amazonas, tentou estabelecer
em relação a esses povos, tidos enquanto selvagens ainda até a atualidade. É preciso, sim, fazer uma leitura contextualizada, entender que essa representação dos indígenas Macu é justamente isso, uma representação de sujeitos em um período e um determinado contexto, que é completamente cheia de intencionalidades. O próprio termo Macu se trata de uma construção de outros, dos indígenas Arawak, e que teria o significado não fala ou fala ruim, indígenas selvagens, ou seja, o próprio termo que é usado para se referir contra esses indígenas se trata de uma construção de outro, e que ainda hoje é usada para se referir a esse grupo. É necessário, sim, rever essas conclusões, é necessário, sim, rever essas informações. Existe, na atualidade, um movimento por parte desse grupo de que passem a se referir a eles enquanto Nadohup, que que é o termo usado por eles próprios para se referirem a si. É preciso, portanto, entender que esses indígenas não são selvagens, não eram e não eram no período imperial brasileiro e não são na atualidade do contexto brasileiro. Mas é necessário entender os motivos dessas acusações de selvageria, que no caso, a presente pesquisa, concluiu serem justamente essa necessidade de mão de obra para atuar em atividades econômicas como a borracha, que na segunda metade do século XIX vai ter a sua grande expansão e que, como a seringa, a árvore, a planta que se extraía o látex da borracha ficavam sobretudo nas florestas e quem dominava o conhecimento de onde estavam localizadas essas árvores eram justamente os indígenas. Então, era sim preciso que esses indígenas fossem de algum modo civilizados e pudessem contribuir para a nação. Quando se tiveram grupos que se recusaram a manter esse contato com os brancos, as acusações de selvageria lhes foram constantes. Por isso, é necessário sim uma leitura contextualizada do período histórico abordado no recorte.